como é ser uma mulher política nesse meio tão misógino, machista que a gente tem hoje, tanto no Congresso como você vê que a maioria das críticas sempre vão para esse lado. Como que dá para se comportar nesse meio bem insano, injusto, triste como esse? Bom, primeiro quero te cumprimentar, Lourdes, cumprimentar também a Ana, cumprimentar a Cíntia, a Tatiane e todos aqueles que estão aí acompanhando o Cai na Roda, acompanhando o GGN. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, né, com 4 mulheres que atuam aí na mídia, que fazem o debate da política, que acompanham os fatos. Eu acho que isso é muito importante, muito bom para nós mulheres que atuamos na política. Não é uma coisa tão simples, né? Porque o mundo masculino ele é misógino, machista e, sobretudo, masculino mesmo, o mundo da política, né? Os códigos são masculinos, a organização desse mundo é masculino, porque majoritariamente são homens que estão na política e que estiveram ao longo da nossa história. As mulheres entraram de forma muito recente na política institucional, né? Sendo votadas, votando e sendo votadas. Isso é da década de 40. Então, você mudar uma cultura assim não é algo fácil, tem toda uma carga histórica em cima. E a política, além do mais, é um espaço de disputa, né? De disputa por ideias, de disputa por posição. Então, é óbvio que a entrada da mulher, além de ter essa questão do preconceito, né? Tem também a questão da disputa, ou seja, é mais alguém para disputar o espaço, principalmente quando nós conseguimos aprovar os 30% de candidaturas femininas, agora conseguimos também os 30% dos recursos do fundo para financiamento das candidaturas femininas, 30% nos programas de televisão. Então, isso causou um furor no mundo político e principalmente com os homens, porque significava que o espaço tinha que ser aberto, né? E as mulheres lutam muito para ter esse espaço, até porque nós somos a maioria do eleitorado. E eu penso que se as mulheres não tiverem representadas no percentual que nós estamos na sociedade, a gente vai ter problemas sempre com a democracia, ela não vai ser completa nem plena. Então, nós temos que incentivar as mulheres para participar. É mais difícil por esses 2 aspectos. É um mundo que tem disputa e tem muita discriminação, tem muito preconceito. Hoje eu diria que o que a gente sente não é uma coisa tão aberta, né? Tão direta. Claro, tem as desqualificações, tem a forma como usam para fazer o embate da política, mas isso principalmente com esse povo mais da direita, né? Da extrema direita. Quando eles chegam para ocupar esse espaço, eles trazem toda essa gama de ações, né? De desqualificar, enfim, ofender. Com os outros campos da política, mesmo da direita liberal, a coisa é um pouco mais velada. É mais no sentido de não considerar muito a opinião, achar que a gente não tem capacidade de elaborar, não tem capacidade de pensar política, não tem capacidade de liderança. Então, muitas vezes tratam as mulheres, sabe aquele jogo de criança que a gente dizia assim, você é café com leite porque você não consegue correr no pega-pega? Então, é um pouco isso que acontece, entendeu? Querer dar a gente um papel meio que café com leite, cuida desses assuntos que tá bom. Quando você entra em assuntos mais áridos, não digo só áridos, né, mas que tem mais a ver com a estrutura de todo o sistema, por exemplo, na área de economia, na área de orçamento, aí a coisa fica ainda mais nesse sentido de querer diminuir, de achar que não entende, enfim, né? E do ponto de vista de liderança política, a mesma coisa, porque se relaciona muito a liderança política com uma autoridade, muitas vezes, de comando, né? Essa é a cabeça dos homens, autoridade de comando. Quando as mulheres entram e também têm autoridade de comando, aí elas são taxadas de ditadoras, elas são taxadas, né, de não ter paciência, de não... Então, é isso, para o homem pode tudo, para a mulher não, tem que ser sempre, né, com jeito, enfim. Embora eu acho que as mulheres têm uma forma mais horizontal mesmo de tratar as relações na política e no dia a dia.
Mas, enfim, isso existe, é uma coisa difícil, porque você tem que fazer o embate já da política em si, né? Das ideias adversárias, do espaço político, e tem que cuidar com isso também, porque vem forte. E geralmente vem pela desqualificação, sem capacidade, sem condições, né? Não está preparada. Então, enfim, aí você trabalha, mostra que está, mas mesmo assim não tem jeito de entrar. Mas é uma coisa que a gente tem que vencer e incentivar as mulheres. Complementando, e como é que essa convivência? Porque na extrema-direita, as mulheres que estão ali representando, elas lutam exatamente contra tudo aquilo que a gente lutou a favor a vida inteira, né? Em questão de direitos e tudo mais. Elas são a estampa do retrocesso ali dentro. Como é que é essa convivência dentro do Congresso? Ela com aquela gentileza forçada ou é embate todo dia com mulheres que estão lutando contra? Não, nós temos, depende muito da forma de atuação de cada um, de cada uma. Nós temos gente que conversa um pouco mais, tem educação, cumprimenta, tem gente que não cumprimenta, que é embate, né? Eu tenho sempre uma relação de embate com esse campo, porque é muito difícil, você não tem diálogo, né? Porque eles partem de um pressuposto totalmente errado, né? Do autoritarismo, do ódio, da submissão da mulher, negam o racismo, negam os problemas da sociedade. Então, não tem como você ter um diálogo para conversar. E tem setores da direita que você não concorda, mas às vezes em alguns temas você pode conversar, pode chegar num diálogo. Com eles é muito difícil, não tem. E é muito agressivo, né? Eles fazem uma política da agressividade, inclusive pessoal, não é só da posição política. Então, às vezes quer vir, quer enfrentar, é difícil. Então, não é uma convivência boa, não. A minha experiência não é boa. Eu procuro, sempre falo, demarco o campo, não procuro ter nenhuma relação, porque eu acho que não tem possibilidade. Gleisi, pegando esse gancho das candidaturas femininas, eu queria saber como é que tá as candidaturas do PT para este ano, né, nessa eleição. Quais são as candidaturas que a gente deve olhar com mais atenção, né, os destaques. E a gente também recebeu aqui no Cai na Roda, na primeira edição, a Ana Estela Haddad, que contou um pouquinho para a gente da filiação dela ao PT e se colocou à disposição para sair candidata, eventualmente, né? O PT tem planos para ela esse ano, por exemplo, não como prefeita, é claro que já temos o Gilmar, mas na vereança, por exemplo? Ela estava, inclusive, sendo sondada para ser candidata a vice-prefeita na nossa chapa. Não sei como é que estão as negociações e as conversas em São Paulo, mas isso foi aventado. E óbvio que ela seria uma excelente candidata a vereadora. Se a Ana tiver disposição e quiser, o partido tem muito interesse, porque a colaboração que ela dá para o partido na área política, educacional, a capacidade, o quadro, né, que ela seria muito bom para a gente. Mas aí, obviamente, tem que respeitar também as questões pessoais, enfim, a forma como ela está administrando a sua vida atualmente. Mas é uma pessoa que a gente tem muito respeito e muito carinho. Em relação às candidaturas de mulheres, nós estamos com mais de 30% de candidaturas de mulheres em todo o Brasil. Tem ainda que fazer um balanço por município, tem municípios que têm mais, municípios que têm menos. A gente tem um projeto no PT que se chama Elas por Elas, que está desde 2018, né, em execução, e que tem foco exatamente na preparação das mulheres para a militância política, seja nos cargos de direção das instâncias partidárias, porque a gente tem paridade, né? 50% dos nossos cargos de direção são compostos por mulheres. Isso é obrigatório em todas as instâncias do partido, seja para a eleição. Então, é a parte de oficina de comunicação, orientação jurídica, de prestação de contas, formulação de propostas, né, de plano de governo para as candidatas a prefeitas, enfim, desde discurso, é toda uma formação, como fazer a campanha, material. Então, agora a gente está nas oficinas de formação das candidatas, é um processo que a gente já começou. Então, tem vários temas sendo debatidos e elas se preparando. Acho que a gente vai ter um número muito legal de candidaturas femininas a vereadoras e acho que muitas vereadoras eleitas.
De prefeitas para capitais, nós temos 5 candidatas. A Bené, no Rio de Janeiro, a Marília Reis, em Recife, a Denise, em Salvador, a Luiziane, em Fortaleza, e a Adriana Corsi, em Goiânia. São as 5 candidatas. Depois, em cidades médias, a gente tem várias candidatas a prefeitas, né? Cidades com segundo turno. Tem a Margarida, que vai ser nossa deputada, que é candidata a prefeita, a Leninha, a Marília Campos, enfim, nomes que têm boa expectativa na disputa eleitoral, né, de ir para um segundo turno e de vencer a eleição. A gente procurou estimular muito isso, para que tenha participação feminina, né? E fomos muito firmes aí com todos os nossos diretórios. Seguinte, se não tiver mulher que vai entrar para disputar, não coloque só por colocar. Então, diminua a chapa, vai diminuir homens, tem que colocar as mulheres que vão disputar. Claro, nem todas vão conseguir ganhar, mas a gente acha importante a mulher fazer a disputa, fazer a campanha, ganhar experiência, preparar o nome para a próxima eleição. Ou seja, tem um acúmulo na política, né? Então, isso o pessoal está bem... Temos muitas mulheres negras disputando, né? Isso também é muito legal. Muitas mulheres jovens, né? Muitas mulheres jovens disputando. Então, a gente procurou estimular bastante aí essa participação.